Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar a aula número 4 do nosso curso de Máquinas Elétricas para o curso técnico de Mecatrônica. Nosso objetivo hoje é discutir os circuitos magnéticos. Tá? Essa aula, pessoal, ela vai ser dividida em duas partes. Essa é a parte 1. Nesta parte nós vamos discutir o conceito relacionado à lei de Ampère. Tá? Os conceitos relacionados a circuito magnético, relutância, analogia elétrica, circuitos magnéticos com entreferro e as fontes de erro dessa abordagem vão ser discutidas na parte 2 dessa aula. Muito bem, vamos falar da lei de Ampère, pessoal. A lei de Ampère, pessoal, ela é uma lei do eletromagnetismo que relaciona a intensidade de campo magnético, o vetor intensidade de campo magnético, e a corrente do circuito. Ela é uma expressão bastante complexa, tá? Essa expressão aqui seria uma integral de linha, tá? Em uma curva fechada, do produto H escalar, um produto escalar com um vetor dl. Tá? Isso é exatamente igual ao somatório das correntes que perfuram esse caminho fechado. Quem são esses elementos aí? A corrente, elas são as correntes envolvidas por uma curva fechada, que pode ser uma curva fechada qualquer, você poderia escolhê-la. E dl é sempre um vetor tangente a essa curva, com um comprimento bastante pequeno, quase infinitesimal. Se eu efetuar a soma dos produtos escalares da intensidade de campo com esse vetor dl, que é um vetor tangente à nossa curva, e somar isso ao longo de uma curva fechada, essa soma resultaria na corrente total dentro do laço. Essa curva fechada, que está sempre denotada aqui nessa integral de linha, ela é denominada laço ou curva amperiana. Tá? Aqui a gente tem uma figura para tentar compreender melhor. Suponha que eu tenho uma distribuição de correntes, tá? Que ela é constituída de 3 fios muito longos, tá? Com correntes I1, I2 e I3. Tá? Eu defino uma curva fechada, um laço amperiano. Seria uma curva fechada, que qualquer, pode ter qualquer forma, pode ser uma circunferência, pode ser uma elipse, tá? Pode ser essa curva, que não é nenhum dos dois, né? E a gente pode computar o produto escalar desse vetor intensidade de campo com um vetor que é sempre tangente aqui à lateral da nossa curva. Então, se a gente pudesse desenhar aqui o nosso vetor dl, tá? Ele sempre estaria tangente à curva. Se eu computar o produto escalar, tá, desse vetor dl, esse vetor dl, com a intensidade de campo naquele ponto, por exemplo, ela poderia estar para cá, nesse ponto H, e calcular essa soma ao longo dessa curva fechada, nós teremos que essa soma é igual à soma das correntes que perfuram ou que estão envolvidas pelo laço amperiano. Aqui, nesse caso, nós temos correntes positivas e temos correntes negativas. Tá? Para poder definir o sinal delas, basta usar a regra da mão direita. Então, essa corrente geraria um campo circulando na direção que estamos calculando essa soma, né? Ou na direção que eu estou supondo para o dl. Tá? Já a corrente 2, ela geraria um campo que vai girar no sentido oposto. E é por isso que nós teríamos esses sinais opostos aqui na nossa expressão. Como vocês podem ver, né, essa expressão ela é bastante complexa, tá? Porque é uma integral que tem que ser calculada e com certeza esse não é o objetivo da nossa disciplina. Tá? Contudo, em situações de elevada simetria, tá? A lei de Ampère ela permite calcular o módulo da intensidade de campo. Tá? Mas para isso acontecer, a gente tem que escolher o laço amperiano adequado. Tem um laço amperiano específico para algumas distribuições de corrente bastante específicas que essa lei nos auxilia. Qualquer problema mais complexo, pessoal, ele não vai ser discutido aqui, porque a gente requer outras ferramentas matemáticas, tá? E não é o objetivo da nossa disciplina. Para os problemas que nós vamos discutir aqui nessa disciplina de máquinas, no nosso curso de máquinas,
A gente pode simplificar a lei de Ampère por meio dessa expressão aqui, ó. Onde I é a corrente, N vai ser o número de espiras que está associado ao nossa distribuição de correntes, e L é o comprimento do circuito magnético. Para isso tentar ficar um pouco claro, eu vou discutir alguns exemplos de aplicação. Acho que isso esclarece um pouco. Vamos tentar calcular o campo magnético gerado por um fio, tá? Muito longo, tá? Eu gostaria de saber qual é o campo magnético, o módulo do campo magnético, a uma distância R desse fio. Tá? Então, nós teremos um fio. Tá? Nós sabemos que se a corrente desse fio está aqui sendo conduzido aqui, na direção para cima da página, nós teríamos que o campo magnético seriam linhas concêntricas a esse fio, né? E pela regra da mão direita, a gente seria capaz de definir qual é o sentido. Tá? Eu vou fazer uma vista superior a esse fio, né? Então, olhando de cima, né, nós veríamos a corrente dessa forma, indo em direção aos seus olhos. Né? E eu sei que o campo magnético ele é tangente a linhas concêntricas e é definido pela regra da mão direita. Então, se o fio está saindo aí da página corrente, nós temos um campo que circula nesse sentido aqui, no caso, sentido anti-horário. Tá? Essa é a nossa intensidade de campo. Tá? Para poder calcular o campo magnético, o que nós podemos fazer é utilizar um laço amperiano como uma circunferência concêntrica ao fio. Então, esse é o nosso laço amperiano. Neste caso, o que nós teremos aqui, que é bastante interessante, pessoal, é que aquele vetorzinho dl, né, que a gente estava falando antes, ele é tangente à curva. Tá? E, consequentemente, tá, o produto escalar de HDL, naquela soma, ele vai se reduzir, né, aquela integral maluca que estávamos falando, e escalar dl, para essa situação específica, que o vetor tangente e o H estão sempre paralelos, isso aqui vai ser H vezes o comprimento. Que comprimento é esse? O comprimento do próprio laço. É igual a o número de correntes que são envolvidas por esse camarada aqui. Como a gente pode notar, a gente tem uma corrente I, então a única corrente que é envolvida pelo laço seria uma corrente I. Consequentemente, a intensidade de campo seria corrente dividido pelo comprimento do laço. Mas esse laço é uma circunferência. E a gente sabe que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio R dessa circunferência. Portanto, o módulo da intensidade de campo é 2π vezes o raio no denominador. E teremos essa expressão para o campo magnético gerado por um fio muito, muito longo. Tá? Ok. Então, essa seria a expressão. Se vocês lembrarem, vocês até utilizaram isso nas últimas listas de exercícios. Vamos fazer o exemplo agora de calcular o campo magnético em um toroide, pessoal. Em um toroide, se nós lembrarmos, né, é uma bobina que é enrolada em torno de um núcleo circular, aqui no caso. Nós teremos essa distribuição de correntes, olha que interessante. Então, se a gente fatiar o toroide, né, o que nós veremos no final das contas, tá, seriam aqui correntes numa direção na parte interna. O número de correntes, tá? Nesse caso, vamos pegar o mesmo exemplo aqui. Então, as correntes estão entrando aqui dentro, na página. E nós teríamos o mesmo número de correntes saindo da página. Isso seria se eu tivesse fatiado o toroide. Né? Excelente.
Para poder calcular o campo magnético dentro do núcleo do nosso toroide, nós podemos utilizar a lei de Ampère. Em uma das nossas aulas, nós mostramos, né, que o campo magnético de um toroide ele circula no interior do nosso equipamento. Né? Isso acontece porque cada fio gera um campo que circula numa dada direção, né? E, consequentemente, nós teremos um campo magnético que circula dentro do nosso toroide. E a direção e sentido aí vai ser dada pela regra da mão direita. Tá? Então, nós podemos utilizá-la para poder descobrir aí qual que é o sentido de circulação do campo do nosso toroide. Perfeito, pessoal? Se a gente fazer isso, nós vamos encontrar essa direção de circulação do campo. Tá? Então, vou escolher um laço amperiano, pessoal, como uma circunferência concêntrica ao nosso toroide de raio R. Tá? Então, se esse toroide tem um raio interno R1 e um raio externo R2, eu estou pegando o raio R, e que seja, no caso, entre R1 e R2. Tá? Para calcular esse campo, então, nós fazemos uso da lei de Ampère. Temos aquela integral que, por questões de simplificação, o nosso vetor dl está sempre tangente e o nosso campo magnético também está sempre tangente ao nosso laço amperiano. Então, esse produto, que é essa integral, vai ficar apenas h vezes o comprimento do laço novamente. Isso é igual ao número de correntes que estão envolvidas. Note que agora, se nosso toroide tem n espiras, nós temos N correntes sendo envolvidas pelo laço. Essas correntes externas, elas não estão sendo envolvidas pelo laço e não entram na conta. Então, nós teremos N vezes a corrente que circula no nosso toroide. A gente deve notar novamente que o comprimento do laço amperiano ele vai ser igual a 2πr, visto que nós temos uma circunferência. Portanto, a intensidade de campo do toroide vai ser igual a Ni dividido por 2. Tá? Então, isso é bastante interessante. Guardem essa forma da expressão da lei de Ampère. Tá? Então, essa forma mais simplificada, né, que seria H vezes L é igual a Ni. Isso aqui vai ser muito útil para a gente na análise de dispositivos eletromagnéticos aí, que são o objetivo da parte 2 da nossa aula. Muito bem, pessoal. Agora, pessoal, vamos discutir a parte de circuito magnético. Ok. Vamos iniciar a nossa discussão focando numa bobina toroidal, na qual a gente acabou de calcular as intensidades de campo. Então, considere aqui um núcleo toroidal, tá bom? Ele é constituído de um material com permeabilidade μ. Ele tem um raio médio aqui, R, e uma área de seção reta A. Tá? E a gente faz uma bobina de N espiras, tá? Nesse toroide. E ela é percorrida por uma corrente igual a I. Calcule aí para a gente a intensidade de campo magnético no interior desse toroide, a densidade de fluxo magnético neste toroide e o fluxo magnético no interior desse toroide. Então, pessoal, gostaria que vocês parassem o vídeo e tentassem deduzir expressões para a intensidade de campo magnético, para a densidade de fluxo e para o fluxo dentro desse toroide. Bem, pessoal, espero que vocês tenham realizado aí o exercício. Vamos agora à solução. De acordo com a lei de Ampère, a gente acabou de provar que a intensidade de campo dentro de um toroide ela é Ni dividido por 2π vezes o raio médio.
Por sua vez, a densidade de fluxo, pessoal, ela é igual à permeabilidade do material vezes a intensidade de campo. Então, basta multiplicar essa expressão anterior, essa expressão aqui, por μ. E nós teremos a densidade de fluxo. Por fim, o fluxo magnético ele é a densidade de fluxo multiplicado pela área. Consequentemente, o fluxo ele vai ser a expressão anterior com o termo multiplicado pela área. Então, a gente só está utilizando expressões que vocês já conhecem, que já foram apresentadas na nossa aula, nas nossas aulas anteriores. Muito bem. Vou chamar a atenção para a última expressão, que é a expressão do fluxo, tá? Vamos lembrar que o 2πr aqui, ele é nada mais, nada menos que o comprimento do laço, tá? E que nós temos esse termo μ e esse termo A no numerador. Tá? Então, eu vou reescrever essa expressão repetindo o NI. O 2πr é o comprimento. E esse μ vezes A que está no numerador, ele aparece no denominador dividindo. Então, isso é só um artifício matemático para aparecer esse termo. Tá? L dividido por permeabilidade vezes área. Tá? Esse termo, pessoal, a gente denota ele por uma letra R aqui, cursivo. E esse R aqui, que seria o L dividido pela permeabilidade vezes área, ele é denominado relutância magnética. Tá? O que é a relutância magnética, pessoal? Ela mede, tá? Qual que seria a resistência à passagem de fluxo magnético ou a dificuldade que o fluxo magnético tem de circular dentro daquele material. Tá? Essa dificuldade ela é proporcional ao comprimento do núcleo, é inversamente proporcional à permeabilidade. Faz sentido, porque se o material for mais permeável, o fluxo consegue fluir por dentro desse material com muito mais facilidade. E também é inversamente proporcional à área. Tá? O que é legal aqui? A relutância não depende da corrente nem do número de espiras. Ela depende apenas de propriedades geométricas, comprimento, área e do material, no caso a permeabilidade. Tá? A unidade de relutância, pessoal, não tem uma unidade muito bem definida, não, tá? A gente chama ela de ampere-espira por Weber. O Weber seria a unidade de fluxo, então isso sai dessa relação aqui. Né? Se nós pegarmos o R da relutância, ele seria NI dividido por fluxo. Tá? A gente geralmente mantém esse espira aqui, pessoal, ampere-espira, tá? Para mostrar que isso aqui é diferente de corrente elétrica. Tá? Isso acontece da mesma forma que escrever radianos, apesar de radianos não ser uma unidade de fato. Né? Radiano ele é adimensional a priori. Mas a gente faz questão de colocar o rad para ter certeza que a gente está falando do ângulo medido em radianos. Muito bem. O que é legal dessa expressão, pessoal? Se eu reescrevê-la na forma NI igual a relutância vezes fluxo, o que a gente observa? Esse termo NI, ele é um termo que ele representa o seguinte. Quando eu tenho uma corrente elétrica ou um número de espiras muito elevado, eu estou tentando impor um fluxo maior dentro do meu material. Como quem impõe o fluxo é essa variável NI, a gente denomina ela como força magnetomotriz. Então, ele é uma força que impulsiona a circulação do fluxo magnético dentro daquele material. Se eu aumentar a corrente, eu espero aumentar o fluxo magnético. Se eu aumentar o número de espiras, eu espero aumentar o fluxo magnético. O fluxo magnético ele é uma variável que circula dentro do material. Então, ele tem uma noção, um paralelo com a corrente elétrica. Né? Da mesma forma que a força magnetomotriz ela tem um paralelo com a força eletromotriz, que impulsiona os elétrons, né? Que faz a movimentação dos elétrons dentro de um circuito elétrico. E existe uma variável, não vou falar constante, mas vou falar uma variável aqui de proporcionalidade, que pode ser a resistência,
no caso dos circuitos elétricos, que mede a dificuldade com que a corrente elétrica tem para poder passar no meio daquele material, enquanto a relutância é a dificuldade que o fluxo observa ao tentar circular dentro daquele material. Então existe, pessoal, uma relação muito forte entre essa expressão que nós acabamos de deduzir e a primeira lei de Ohm. Tá? Além disso, se retornarmos no slide anterior, vamos lembrar que a expressão da relutância é comprimento dividido por uma constante do material vezes área. A segunda lei de Ohm fala que a resistência elétrica, tá, ela é proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área, e existe uma constante que depende do material. No caso da resistência elétrica, a condutividade. Portanto, pessoal, existe uma analogia, né, muito forte entre um circuito magnético ou uma estrutura magnética, daí que vem o termo circuito magnético, e um circuito elétrico. No caso dos circuitos elétricos, a força motriz seria, no caso, a força eletromotriz aqui do circuito, que tenta impulsionar a circulação da corrente, tá? E o circuito em si, ele impõe uma certa resistência à passagem de corrente, no caso, a resistência elétrica. Nos circuitos magnéticos, a força motriz é a força eletromotriz. Ela está associada à corrente que circula na bobina e também ao número de espiras da mesma. E essa força magnetomotriz impõe um fluxo magnético dentro do circuito. Tá? E esse fluxo magnético observa uma dificuldade de circular dentro do material devido à existência da relutância do material. Perfeito? Por que isso é interessante, pessoal? Isso é muito interessante, essa analogia, porque ela diz que nós podemos utilizar ferramentas de análise de circuitos elétricos para calcular fluxos magnéticos ou densidades de fluxo em equipamentos que a priori operam baseado no fluxo magnético. Então, nós podemos usar ferramentas como leis de Kirchhoff, nós podemos usar ferramentas como análise de malhas e nós. Elas se aplicam à análise de circuitos magnéticos. Algo bastante interessante aí, viu? Ok. Além disso, pessoal, a indutância do circuito, tá, ela tem uma relação muito íntima com a relutância magnética. Tá? Então, quando nós falamos da indutância, né, a indutância ela é definida como um fluxo dividido por corrente, mas esse fluxo não é o fluxo magnético, tá? Ele seria o enlace de fluxo ou fluxo concatenado pela bobina, tá? Que é, na verdade, o produto do fluxo pelo número de espiras do nosso indutor. Tá? Portanto, definindo a indutância como fluxo concatenado N vezes fluxo dividido pela corrente elétrica, e agora substituindo o fluxo pela expressão de circuitos magnéticos, ou seja, força magnetomotriz dividido pela relutância, nós podemos cancelar a corrente no numerador, corrente no denominador, e, portanto, a indutância, tá, dessa bobina, a autoindutância dessa bobina, ela é calculada como sendo o número de espiras ao quadrado dividido pela relutância. Por que essa expressão ela é interessante? Porque ela relaciona a indutância não com a corrente e fluxo, mas com parâmetros físicos. N é um parâmetro físico da bobina, é um número de espiras. A relutância magnética ela é o comprimento do circuito magnético dividido pela permeabilidade do material vezes a área. Então, essa expressão ela é muitíssimo útil para fazer o projeto físico de um indutor. Né? Qual deve ser o número de espiras desse indutor? Qual deve ser a área de seção reta desse indutor e assim por diante. Tá? Ok. Por fim, pessoal, a relutância magnética, visto que ela depende da permeabilidade, tá? Ela apresenta uma não linearidade. O que eu quero dizer com isso?
A relutância ela varia de acordo com o ponto de operação. A gente viu na aula passada que os materiais têm uma relação BH e a gente sabe que o valor de μ ele é a razão entre o B dividido pelo H. Densidade de fluxo dividido por intensidade de campo. Tá? Dessa forma, o que acontece? Na região linear da curva de magnetização, a gente tem um alto valor de permeabilidade. Tá? Então, nessa região aqui, ó, que é a região linear, nós temos uma alta permeabilidade. Isso quer dizer que o valor do μ ele é muito grande. Como ele está no denominador, a gente espera que nessa região da curva BH nós tenhamos uma baixa relutância. Por outro lado, na região de saturação, a gente observa que o B varia muito pouco em relação ao H. Então, aqui nós temos uma baixa permeabilidade no material. Consequentemente, se a permeabilidade é baixa, a gente espera que na região de saturação a relutância seja elevada. Então, pessoal, a relutância de um núcleo magnético, tá? Ela varia, tá? De acordo com a intensidade de campo aplicada. Tá? E isso pode ser previsto pela curva de magnetização do nosso material. Neste momento, pessoal, eu gostaria de agradecer vocês pela atenção e até a parte 2 da nossa aula.